Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Análise e Simulação de Processos com a aula 3. E nesta aula nós veremos sobre os fundamentos matemáticos de modelos de parâmetros distribuídos e exemplos. Bom, na aula anterior nós vimos então alguns modelos ainda de parâmetros concentrados aplicados a alguns exemplos de processos químicos com reação química. Então, sobre o modelo de balanço global clássico que nós trabalhamos, nós vimos como os termos de geração e consumo podem ser incorporados quando nós temos um problema, uma situação em que uma reação química ocorre, tá certo? Mas ainda como um parâmetro concentrado. Na aula de hoje, nós finalizaremos a parte de parâmetros concentrados, abordando um pouco alguns modelos e sistemas nos quais nós temos transferência de calor, tá certo? Nós já tivemos, de forma um pouco mais simples, exemplos com transferência de calor na aula anterior, porém aqui a gente vai relembrar alguns conceitos que são necessários para identificar a quantidade de calor a ser transferida e também verificar como nós podemos daí iniciar a modelagem abordando sistemas de parâmetros distribuídos, tá bem? O que muda, como que a gente faz uma consideração quando a propriedade ela não é uniforme, não é homogênea ao longo da posição de um sistema, beleza? Então vamos em frente. Bem, então inicialmente sobre os últimos modelos de parâmetros concentrados com transferência de calor, vamos relembrar aqui que a transferência de calor ela se dá entre dois sistemas a partir de uma interface entre esses sistemas, tá certo? Então essa é a transferência de calor que normalmente nós avaliamos em processos químicos. E nós temos, por exemplo, uma troca térmica que pode ocorrer em um sistema que nós chamamos de trocador de calor, no qual os fluidos passam em duas diferentes regiões e eles são separados por uma interface física de um dado construído de um dado material e com uma certa espessura, tá certo? No caso aqui representando essa espessura L, e cada fluido tem uma temperatura. No caso, o fluido 1 a temperatura T e o fluido 2 aqui a temperatura Tc. Porém, a gente sabe que pela distribuição de energia nem sempre ser uniforme no sistema, nós podemos ter uma temperatura na interface dessa parede de ambos os lados, e nós temos diferentes resistências à transferência de calor do lado mais quente para o lado mais frio, tá certo? Então, à medida que nós estamos avaliando um sistema com movimento, nós estamos avaliando então a transferência de calor por convecção, e nós temos uma quantidade física, estática do material que separa esses fluidos, no qual a transferência aqui vai se dar por condução e do outro lado novamente por convecção. Porém, à medida que essa transferência vai acontecendo, ela vai encarando as resistências que nós temos em cada um desses fenômenos e a taxa de calor que vai sendo transferida de um lado para o outro deve ser a mesma, tá certo? Bom, de forma então a gente avaliar quais são os fluxos de energia envolvidos quando nós temos um trocador de calor e quando nós observamos um sistema desse tipo, nós podemos ver que esse fluxo de calor ele é diretamente proporcional então à diferença de temperatura entre os fluidos em ambos os lados, tá certo? Em relação à parede da superfície que separa eles, e quando nós temos a convecção, ou seja, a transferência em ambos os lados a partir da parede, a resistência que nós encaramos para a transferência, que é inversamente proporcional ao fluxo de calor que está sendo transferido, ela vai ser dada então em relação ao inverso do coeficiente de transferência de calor para o fluido que está ali escoando. Também então, em ambos os lados, por conta do movimento dos fluidos, a transferência de calor se dá por convecção, e nesse caso nós temos então uma resistência diferente da resistência da própria parede, que se dá por condução e é diretamente proporcional à diferença de temperatura em ambos os lados da superfície, tá certo? E também aqui inversamente proporcional à sua resistência, que nós chamamos de L sobre K, na qual L é a espessura da parede, tá certo? Quanto maior essa parede está mais espessa, mais vai demorar para a energia ser transferida de um lado para o outro.
e a condutividade térmica a cada material, que influencia também a forma como a energia vai se transferindo de um ponto para outro. Então aqui só para relembrar que se a gente for avaliar a resistência total desse tipo de sistema, né, nós podemos somar as resistências da transferência de calor de um lado até o outro, no qual nós teremos então do ponto inicial a transferência de calor por convecção, na superfície por condução e no fluido do outro lado por convecção também. E nós fazemos então uma consideração muitas vezes, devido à espessura ser muito pequena para a grande maioria dos sistemas de projeto para processos químicos, que a resistência por condução ela é aproximadamente zero, muito menor do que a própria resistência por convecção, tá? E nós então podemos resumir essa resistência como sendo então 1 sobre o inverso do coeficiente global de transferência de calor por convecção, ou seja, 1 sobre U, e dessa maneira nós conseguimos então utilizar esse coeficiente de transferência global na equação da transferência de calor para avaliar sistemas de processos químicos. Tá considerando então apenas a transferência de calor por convecção em ambos os lados dessa superfície por conta do movimento de cada fluido. Bem, e sabendo então que essa resistência ela é contrária ao fluxo total de energia que está sendo transferido, quando nós avaliamos o sistema de forma global, nós podemos ver então que a transferência de energia ela é proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional a essa resistência, tá? Que nós chamamos de R, que nós vimos ali que podemos simplificar e utilizar um coeficiente único, 1 sobre U. E se nós então olharmos para essa expressão, falta ainda um termo que permite que a gente possa avaliar a quantidade exata em taxa de energia que está sendo transferida, né? Porque aqui nós só temos essa quantidade diretamente proporcional. E o fator de proporcionalidade, que nos retorna então exatamente a quantidade que será transferida, é a área, tá? Então, através da qual vai ocorrer essa troca de calor. E ela é perpendicular à direção do fluxo de calor, e, portanto, o fluxo de calor convectivo, chamado de Q, que nós utilizamos na modelagem de processos, ele pode ser representado como sendo Q igual a U, né, que estava na expressão anterior como 1 sobre U, né, no denominador, e daí ele vem aqui para o numerador, vezes o fator de proporcionalidade A, vezes a diferença de temperatura entre ambos os lados do sistema de transferência por convecção. Tá bem? Então vejam que a equação que nós comumente utilizamos lá na transferência de calor ou em equações de projeto de trocadores de calor, tá certo? Da quantidade de energia transferida, ela vem então a partir dessas simplificações e dessas observações em relação às diferentes formas de transferência de calor que temos de um fluido para o outro. E é essa equação que nós geralmente iremos recorrer e utilizar para representar trocas térmicas em sistemas que nós estaremos trabalhando a modelagem e futuramente também realizando a simulação, observando como esses parâmetros são especificados em cada tipo de situação. E agora, para nós vermos como que essa quantidade de calor trocada, quando nós temos um sistema que envolve transferência de calor, é aplicada na construção de um modelo matemático de processos químicos, nós veremos aqui um primeiro exemplo, no qual construiremos o balanço energético em um tanque agitado não isolado com transferência de calor convectiva. Tá? Então veremos como que esse termo de transferência de calor é utilizado, porque a grande maioria dos casos que nós consideramos nas aulas anteriores eram sistemas adiabáticos, né? Não considerávamos que o sistema poderia perder energia para o ambiente ou receber energia de fora. Então vamos considerar o tanque mostrado a seguir, que troca calor com o ambiente a uma temperatura de 15 graus Celsius. Determine como a temperatura da água dentro do tanque muda ao longo do tempo e qual a temperatura em estado estacionário. Bem, então temos aqui uma representação do tanque, do sistema, que será nosso volume de controle, para modelagem e construção, então, da equação que descreve essa variação da temperatura ao longo do tempo. E nós temos então uma alimentação no tanque,
a 2 metros cúbicos por hora a 50 graus Celsius. O tanque vai estar então a uma temperatura T, tá, em graus Celsius também, que irá variar aí ao longo do tempo até estabelecer o regime contínuo, porque ele está recebendo então a alimentação a 50 graus Celsius e o ambiente está a 15 graus Celsius, então nós temos transferência de energia entre o tanque e o ambiente, por não ser nesse caso aqui um tanque adiabático, e a quantidade inicial da temperatura do tanque é de em T igual a zero, temperatura igual a 20 graus Celsius. Ou seja, inicialmente o tanque vai estar perdendo energia para o ambiente, uma vez que a transferência de calor se dá, né, do corpo mais quente para o corpo mais frio. E com o passar do tempo, o tanque vai aumentar sua temperatura também por conta de uma alimentação mais quente, tá certo? Bem, para que depois a gente possa avaliar também o estado estacionário e a temperatura, se ela, de acordo com o modelo, faz sentido com o que nós vamos encontrar, vamos supor aqui alguns dados, alguns valores para os parâmetros envolvidos. Vamos supor que o coeficiente global de transferência de calor entre o líquido dentro do tanque e o ambiente seja igual a 4.483 joule por segundo metro quadrado Celsius, e considerar valores constantes para a densidade do sistema, tá, para a densidade da água, sendo aqui 1.000 kg por metro cúbico, e o calor específico, CP também para a água, de 4.184 joules por quilograma grau Celsius desse fluido dentro do tanque. Mesmo com mudanças de temperatura, porque caso a temperatura varie, como nós vimos e discutimos, essas propriedades também variam com a temperatura normalmente. Suponha que a área de troca de calor A com o ambiente seja igual a 40 metros quadrados e o volume de líquido dentro do tanque V é igual a 10 metros cúbicos. Bem, então nós temos o nosso sistema, que é o tanque. Agora iremos então aplicar um balanço de conservação, nesse caso o balanço de energia, para construir o modelo do perfil que nós queremos conhecer. Bom, então, balanço de energia convencional, a entrada menos a saída, mais geração ou consumo de energia é igual ao acúmulo de energia do sistema. E nesse caso aqui nós temos um processo descontínuo, tá certo? Já que a temperatura de entrada é diferente da temperatura inicial e também a temperatura do ambiente não está em equilíbrio com o sistema. Então, até entrar em regime estacionário, a gente vai ter um termo aí de acúmulo ou desacúmulo de energia em função do tempo. E não temos reação química, tá? Então não temos geração ou consumo de energia dentro do sistema. E a nossa equação de balanço se reduz a entradas de energia menos saídas de energia igual ao acúmulo. Bom, para determinar o termo de acúmulo, tá certo? Então nós recorremos lá à nossa definição que nós vimos nas aulas anteriores de variação infinitesimal. Então, verificamos a quantidade de energia que o tanque possui inicialmente em um dado tempo t e a sua quantidade em t mais ΔT, tá, com o conceito de variação infinitesimal, recorrendo aqui à entalpia específica em cada um desses instantes, vezes a massa que ele tem em cada instante. Tá? Então, com isso, nós temos aqui as quantidades em cada um desses instantes, como sendo a massa representada como volume vezes a densidade, vezes o CP, vezes a temperatura, e daí nós determinamos o acúmulo como a diferença entre o instante t mais ΔT menos a quantidade no instante t, tá certo? E quando nós fazemos isso, nós ficamos aqui então só com esse diferencial, né, que fica na parte final da expressão, tá? Cancelamos aqui a parte inicial com a quantidade que entra. Bom, as entradas e saídas de energia, nós temos uma entrada em função do escoamento para dentro do sistema, tá? Que nós conhecemos a temperatura e a vazão, tá certo? Então também o problema informou a densidade e o CP, mas eu vou deixar aqui ainda sem substituir, só para facilitar um pouco os cálculos depois. E a quantidade então de energia que entra por unidade de tempo vezes ΔT nos dá a energia que entrou no sistema pelo escoamento. E a quantidade que sai de forma análoga, a gente escreve também como um produto da vazão
mássica, tá certo? Convertendo aqui de volumétrica com a densidade, vezes o Cp e a temperatura de saída, que por ser um sistema de parâmetros concentrados, é igual à temperatura dentro do tanque, vezes ΔT, para a gente ter a quantidade de energia total que saiu do sistema em um intervalo de tempo. Bom, porém, ainda temos o termo de saída de energia por convecção. Tá? Então, nós temos aqui dois termos de saída por conta do tanque ser não adiabático. E a quantidade de calor que deixa o tanque, como nós vimos anteriormente, na breve revisão sobre a equação global da transferência de calor, é representado então pelo produto do coeficiente global de troca térmica com a área superficial desse tanque em relação ao ambiente, vezes a diferença de temperatura do tanque em qualquer instante em relação à temperatura do ambiente. Tá? Então, como a temperatura T inicial é maior, então a gente subtrai para ter um termo positivo, que na hora que eu coloco na expressão de balanço, ele fica negativo, porque a energia está deixando o tanque inicialmente por conta da sua temperatura ser maior. Bem, então nós temos aqui essas variáveis na expressão do termo que sai por convecção. Basta então eu substituir na expressão do balanço de energia do sistema. Acúmulo igual a entrada, que nós só temos uma, tá, pelo escoamento, menos a saída, uma pelo escoamento e uma pela transferência de calor com o ambiente. E temos aqui então essa expressão que pode ser simplificada, tá, em função aqui de alguns termos, e resultar aqui na expressão, na EDO, que é o nosso modelo para o sistema que descreve o perfil de temperatura ao longo do tempo para esse tanque. Também, então, se a gente resolver com uma condição de contorno, por exemplo, que o problema informa, que em T igual a zero a temperatura inicial é de 20 graus Celsius, nós conseguimos, então, utilizar um método numérico e fazer uma previsão aqui da temperatura final. Então, vejam que, comparando o caso, né, de um sistema isolado, no qual nós não teríamos o termo de perda de energia para o ambiente, a temperatura final ela tenderia a ser a temperatura da alimentação, tá? Porque o tanque começaria a receber um fluido mais quente, até que em um dado instante esse fluido mais quente ocuparia todo o tanque com a saída do fluido mais frio e ele passaria a ter a temperatura da entrada. Porém, para um tanque não isolado, quando nós resolvemos essa expressão, com o passar do tempo, a temperatura ela aumenta, tá? Porque a entrada ainda é maior do que a temperatura do tanque, porém ela chega a uma temperatura aqui bem menor do que a temperatura da alimentação, porque continuamente o tanque vai estar perdendo energia para o ambiente. E por conta disso, por mais que ele receba um fluido mais quente, se o fluido que já está lá dentro está perdendo energia para o ambiente, então ele não vai atingir uma temperatura igual à temperatura da alimentação, e sim menor, por conta dessa perda térmica em relação ao ambiente. Tá certo? Então vejam que se estabelece uma temperatura constante, sim, porém ela é menor do que a temperatura da alimentação. O que faz sentido, né, com o que a gente espera desse modelo. Bom, e se a temperatura for maior que a temperatura do tanque, 25 graus Celsius, por exemplo? A única coisa que iria mudar aqui é que daí sim, ao invés de o tanque perder energia para o ambiente inicialmente a todo tempo, como foi visto, né, nesse caso, aqui inicialmente até que o tanque atinja a temperatura ambiente, primeiro ele vai receber energia do ambiente, tá? Porque ele estaria a 20 abaixo da temperatura ambiente de 25. E nesse caso, então, nós teríamos que separar o nosso modelo em duas etapas com duas equações, tá certo? Até que o tanque atinja 25 graus Celsius, que seria então o tempo inicial, e a partir do momento que o tanque atingir 25 graus Celsius e ele começar a aumentar a sua temperatura por conta da alimentação que está sendo a 50, ele começaria então a daí sim perder energia para o ambiente. Então nós teríamos aí dois modelos para diferentes condições, indicando então que inicialmente o tanque ganha energia e depois ele perde por conta desse referencial estar acima da sua temperatura inicial, ok?
Bom, agora vamos também verificar aqui o que poderia, acontecer no sistema, em um tanque desse tipo, no caso então que a temperatura da água dentro do tanque atinge a temperatura próxima à temperatura do estado estacionário, tá certo? E nesse dado instante, as válvulas de entrada e saída das vazões do tanque e da alimentação e da saída são fechadas. Se for o caso, como a temperatura da água diminui com o tempo? Tá? Então, é só para a gente verificar que caso o sistema anterior atinja o estado estacionário, então, se ele atingir a temperatura lá acima da temperatura ambiente e se tornar constante em um dado intervalo de tempo, o que vai acontecer se a gente fechar a válvula de entrada e saída do tanque? Tá? Então, como a equação se reduz mostrando como a temperatura da água diminui ao longo do tempo? E vamos supor que o tanque esteja perfeitamente misturado e troque com o calor com o ambiente naquela mesma temperatura de 15 graus Celsius. Então é o caso anterior, porém considerando que as válvulas foram fechadas. Nesse caso, pessoal, a única coisa que vai mudar é que na nossa expressão a gente não vai mais ter o termo de entrada ou de saída, tá certo? Como nós teríamos aqui. Então, a gente só vai ter o termo de acúmulo sendo igual à quantidade de energia que o tanque perde para o ambiente, tá certo? Partindo de uma condição inicial diferente, para a qual aqui no tempo igual a zero, a temperatura é igual à temperatura do estado estacionário, tá certo? Bem, e o que se espera é que a temperatura do tanque caia até atingir a temperatura de 15 graus Celsius, ok? Então aqui eu já coloquei o perfil, a equação, a expressão, a dedução é a mesma, porém com a condição de contorno diferente e sem os termos de entrada e saída. Então verificamos aqui que com o passar do tempo a temperatura vai tender à temperatura ambiente. É deixar o tanque resfriar até ele atingir a temperatura ambiente. E ali, então, como não tem entrada e saída, a temperatura não vai mudar e o equilíbrio com o ambiente vai ser atingido. Bom, então esses eram, os conceitos e os modelos que eu queria mostrar para vocês, considerando transferência de energia, tá certo? E eu deixo eles mais para o final aqui, próximo à parte onde a gente vai começar a abordar sistemas de parâmetros distribuídos, porque nos sistemas de parâmetros distribuídos a transferência de energia ela é muito comum e muito representada pela expressão da transferência global de energia, tá bem? Bom, mas vamos passar agora então a um diferente tipo de sistema que nós podemos estar realizando a modelagem para processos e considerando algumas situações com a variação de propriedades dependendo então da posição que ela se encontra no sistema avaliado. E isso mostra então e relembra a diferença que eu comentei lá atrás com vocês de modelos de parâmetros concentrados e modelos de parâmetros distribuídos, tá? Onde então, por exemplo, em um tanque, quando nós consideramos o tanque perfeitamente agitado e homogêneo, com a mesma temperatura em qualquer ponto, então ele é um modelo de parâmetros concentrados. Porém, quando nós precisamos escrever a posição do tanque, a altura ou o raio, tá certo? Em que local a temperatura está com um determinado valor e ela não é homogênea, tá certo? Então ela varia com a posição dentro do tanque e nós temos aqui uma temperatura diferente em qualquer ponto, tá certo? Então nós estamos trabalhando e lidando com o modelo de parâmetros distribuídos, tá? E nós teremos então alguns casos em que a modelagem ela se torna um pouco diferente, porque nós não temos apenas expressões de variação com o tempo, mas também de variação com a posição. Bem, normalmente, os processos em que as variáveis do modelo podem variar com essas coordenadas espaciais, seja a temperatura, a concentração, a pressão, são tratados como modelos de parâmetros distribuídos. Tá? E nós teremos aí então, como também comentei anteriormente nas primeiras aulas, não mais apenas equações diferenciais ordinárias, tá certo? Porque como nós só tínhamos variação em relação ao tempo, nós não tínhamos então mais derivadas que eram consideradas no modelo total do sistema. Porém, se nós tivermos a variação de propriedades tanto com o tempo quanto com a posição,
nós teremos aí então equações diferenciais parciais, tá? Por exemplo, em relação a uma direção x ou y, nós teremos a variação dessa propriedade com essa direção e também a variação da propriedade com o tempo. E para a gente conseguir, né, simular esse tipo de sistema e obter os resultados para prever seu comportamento, nós teremos então que utilizar aí métodos adequados e específicos para equações diferenciais parciais. E para entendermos um pouco desses conceitos de modelagem de processos com parâmetros distribuídos, nós veremos aqui alguns exemplos com variação de temperatura e difusividade, também para verificar que a transferência de massa e a transferência de energia, elas podem se dar aí, então dentro de um sistema em função da sua posição por conta das características do próprio sistema, certo? Bom, então o exemplo 3 da aula, a gente vai mostrar aqui os tanques que nós vimos anteriormente, os trocadores de calor que nós vamos estar abordando com variação em relação à posição, tá? E como isso faz que a modelagem seja necessária de forma distinta em um determinado sistema, buscando então verificar a sua variação em relação à posição. Tá? A parte de variação com o tempo ela é basicamente a mesma que a gente viu nos problemas anteriores. Porém, além da variação com o tempo, haverá também a variação com a posição. Então, suponha que um fluido a 20 graus Celsius seja alimentado em um tubo cilíndrico de comprimento L, então um comprimento total aqui de 60 metros, e raio igual a 0,2 metros, certo? Ou seja, aqui 20 centímetros, a uma vazão Q de 4 metros cúbicos por hora. Suponha também que este tubo troque calor com uma camisa cuja temperatura é de 300 graus Celsius, ou seja, também teremos troca térmica do sistema com a vizinhança, e nesse caso um sistema de aquecimento. Determine o perfil axial de temperatura dentro do tubo. Considere que o sistema está em estado estacionário e que não há variação radial ou angular de temperatura dentro do tubo. Considere também que a difusão térmica não é importante em nenhuma direção, tá certo? Então nós não iremos considerar efeitos difusivos, apenas convectivos, tá, da transferência de calor. E também por a gente estar fazendo a modelagem de um tubo cilíndrico, né, é adequado a gente utilizar coordenadas cilíndricas, e dessa forma que a única coordenada que a gente vai considerar é a variação da temperatura ao longo da sua direção axial, tá? Pois nós poderíamos também ter variação angular ou radial em várias posições dentro desse tubo, mas inicialmente vamos considerar apenas a axial, tá bem? Bom, então aqui uma ilustração do nosso sistema para a gente avaliar como a gente vai, né, tratar ele para fazer a construção do modelo. Temos aqui a alimentação na temperatura conhecida, né, uma vazão que também foi informada. A temperatura do encamisamento é maior que a temperatura do sistema, então a transferência de energia vai se dar do sistema de encamisamento pro tubo que está dentro do sistema de encamisamento também. Então, vejam aqui que para que a gente possa considerar uma região na qual a gente vai aplicar a equação de balanço e obter o perfil em qualquer ponto dentro desse tubo, tá certo? Já que ele vai entrar a 20 graus Celsius e à medida que ele vai recebendo energia do fluido do sistema de encamisamento, a sua temperatura vai aumentando. Em cada ponto dentro desse tubo, a gente vai ter uma temperatura diferente, tá certo? Ou seja, em cada X, a gente vai ter uma temperatura e logo mais à frente, em x mais ΔX, teremos uma temperatura diferente e maior por conta do fluido estar aquecendo, tá certo? Então a gente pega uma região que nós chamamos de ΔX e realizamos o nosso balanço nessa região aplicando o conceito de variação infinitesimal, como nós fizemos com o tempo, tá? Da mesma forma, e obtemos então o perfil de temperatura ao longo da posição, tá? No caso aqui, ao longo da direção axial, tá bem? Bom, então temos o nosso volume de controle sendo o tubo cilíndrico e vamos aplicar o balanço de energia nesse sistema, que entra menos o que sai, mais o que é gerado ou consumido, igual ao acúmulo. É um processo contínuo, tá certo? Então foi dito que está em regime estacionário, não temos acúmulo. E é um processo sem reação química, então o que entra menos o que sai é igual a zero.
Bem, a gente precisa avaliar aqui o que entra e o que sai desse sistema. O que entra, ele vai entrar em uma dada posição, tá? Que no caso essa posição representa o nosso volume de controle no ponto em que está entrando massa dentro do sistema ou entrando energia, né, massa consequentemente com uma quantidade de energia associada, e depois verificamos o que está saindo, né, nesse volume de controle, que seria o nosso ΔX, que foi representado aqui atrás, em uma posição x mais ΔX. Tá? Então, nosso volume de controle é a porção infinitesimal, e nós temos a entrada aqui em x e a saída aqui em x mais ΔX, porque em qualquer ponto infinitesimal dentro dessa superfície cilíndrica, a gente sempre vai ter uma quantidade entrando e uma quantidade saindo de energia, de massa e também de energia. A quantidade que entra é a entalpia associada à massa que entra, tá? E a gente determina então da mesma forma que a gente viu nos problemas anteriores. A massa, então, da entrada vezes o Cp vezes a temperatura na entrada, e a quantidade na saída sendo representado com o conceito de variação infinitesimal, onde essa quantidade de energia é o nosso y e o nosso ΔX, aqui a nossa posição é o dx, tá? Bom, e vejam aqui então que se a gente utilizar esse conceito e aplicar na nossa equação de balanço, junto com outra quantidade de energia que entra no sistema por conta da convecção, tá certo? E isso é uma diferença, né, em relação aos exemplos anteriores, onde a gente perdia energia. Aqui a gente recebe energia, então a energia não é um termo que sai, também um termo que entra, no caso da energia por convecção, representado como produto, né, do coeficiente global de troca térmica vezes a área superficial do cilindro vezes a diferença de temperatura, e no caso aqui a temperatura do fluido em relação à temperatura do cilindro que está abaixo, para que esse termo fique então positivo e represente uma adição de energia na equação do balanço, tá? Bem, a área de troca térmica, como nós estamos falando de um cilindro, a gente ainda consegue representar ela nessa porção infinitesimal como sendo, né, 2πr, o comprimento então dessa circunferência, vezes a altura dessa região infinitesimal, que nós chamamos de ΔX. E nós temos a temperatura dentro, como sendo a temperatura que nós queremos conhecer o perfil, e a temperatura do sistema de encamisamento, chamado aqui de TW, mas que o problema informou, né, equivalente lá a 300 graus Celsius. Portanto, a energia que entra por convecção, ela vai ser igual a U vezes a área, com a expressão da área para essa região infinitesimal cilíndrica, vezes a diferença de temperatura. E o balanço de energia se torna então o que entra menos o que sai é igual a zero, o que entra no ponto x menos o que sai em x mais ΔX, mais o que entra, que daí eu coloquei mais à frente para ficar mais simples aqui de cortar os nossos termos, por convecção, tá certo? Então isso igual a zero. Simplificando aqui essa expressão e rearranjando os nossos termos, né, fazendo aqui algumas simplificações em função de vazão, densidade, Cp constante, nós chegamos então à expressão que nos retorna a variação de temperatura com a posição, tá certo? E essa expressão é o nosso modelo que permite identificar o perfil de temperatura ao longo do escoamento, tá certo? Então, em qualquer posição x dentro desse tubo cilíndrico, nós teremos uma temperatura que seguirá o comportamento previsto por essa equação diferencial. No caso aqui, uma equação diferencial ordinária, porque a gente não tem variação em relação a outras direções e também está em estado estacionário. Também em qualquer instante de tempo em um dado ponto, a temperatura vai ser a mesma naquele ponto, ok? E se nós quisermos ainda avaliar e observar esse perfil, nós precisamos conhecer aí as variáveis e as propriedades do sistema, tá? Então, comentei mais à frente, nós veremos a parte dos métodos numéricos para modelagem e simulação desses casos de modelos que estamos construindo. Porém, por enquanto, né, vamos aqui só assumir os valores das variáveis densidade, Cp, coeficiente global de troca térmica,
e eu vou mostrar para vocês o perfil para que a gente possa, né, simplesmente concluir e ter uma ideia se a previsão da variação de temperatura ela é consistente. Então vejam que, resolvendo a expressão do perfil que nós construímos, ele mostra que ao longo do comprimento do tubo até o comprimento total que o problema informou, a temperatura do fluido ela vai aumentando, tá certo? Como é esperado, partindo da sua temperatura inicial. Então, à medida que ela vai passando, o fluido vai passando dentro do tubo, ele vai recebendo energia do sistema de encamisamento e ele vai então aumentando a sua temperatura até atingir a temperatura no ponto de saída. Se a gente tivesse mais comprimento ainda, a temperatura continuaria ainda aumentando até tender em algum momento, quando o comprimento tende a infinito, a temperatura do sistema de encamisamento. A seguir, aqui no exemplo 4, nós veremos então uma perturbação sobre o modelo do sistema desenvolvido no exemplo anterior. Vamos imaginar agora que por alguma razão a temperatura do encamisamento muda instantaneamente de 300 graus Celsius para 200 graus Celsius. Logo, o sistema sofre uma perturbação e o perfil de temperatura no interior do tubo varia com o tempo, diminuindo até atingir um novo estado estacionário, tá certo? Então vamos supor que aconteceu algum problema com o sistema que envia o fluido de aquecimento e ele começa a enviar o fluido a uma temperatura um pouco mais baixa. Qual seria o perfil de temperatura do fluido dentro do tubo ao longo do comprimento e ao longo do tempo até que o novo estado estacionário seja atingido? Resolva esse problema sem considerar perfis de temperatura radiais nem angulares e nenhuma difusão de calor em qualquer direção dentro do tubo. Então, aqui sim a gente vai agora ver que para se estabelecer esse novo regime estacionário leva um certo tempo, uma vez que ele já estava estabelecido com o fluido de aquecimento a 300 graus Celsius. E então a gente vai precisar de uma expressão que nos mostre como essa variação acontece ao longo do tempo e a gente vai então construir, utilizando a equação do balanço de energia, essa nova expressão e atualizar a expressão da temperatura com a posição para essa nova temperatura do fluido de aquecimento. Bom, o balanço de energia do sistema, a expressão geral como sempre, tá? Um sistema sem reação química, porém agora com um acúmulo, tá? A gente tem a quantidade de energia variando ao longo do tempo, uma vez que a sua temperatura, que já estava estabelecida no estado estacionário, sofreu essa perturbação por conta de uma redução na temperatura do fluido de aquecimento. E a nossa expressão, então, se resume a entrada menos a saída igual ao acúmulo. A energia que entra em X, sendo então uma porção infinitesimal para a qual a gente vai realizar esse balanço e que sai em ΔX, em X mais ΔX, é a mesma que a gente tem no problema anterior, tá certo? Então a expressão que a gente tem de entrada e saída de energia nesse volume de controle estabelecido, como sendo a região infinitesimal, continua a mesma. A energia que por convecção então entra no sistema também é expressa da mesma forma, U vezes a área dessa superfície de troca térmica para essa porção cilíndrica, vezes a diferença de temperatura. Tá? Então, em relação à posição, as expressões são as mesmas. O que vai mudar é se a gente for fazer uma avaliação da variação de energia com o tempo. E daí sim a gente precisa, novamente avaliar esse termo de acúmulo de energia como sendo uma quantidade de energia que eu tinha num tempo inicial t e a quantidade que eu vou ter em t mais ΔT. Então, da mesma forma que nós fizemos nos problemas e exemplos anteriores, temos aqui a energia no instante inicial e no instante posterior, com o conceito de variação infinitesimal, e determinamos a quantidade de energia acumulada nesse intervalo de tempo como sendo a diferença entre a energia em t mais ΔT e a energia em t. Tá? Portanto, o termo de acúmulo para a equação da variação da temperatura com o tempo, se torna aqui o termo que nós tínhamos na parte final, do termo de variação infinitesimal, e esse balanço de energia, então, quando nós aplicamos as nossas expressões do termo de acúmulo e da variação ao longo da posição, se torna a seguinte expressão. Então, a entrada de energia em X, saída em X mais ΔX, entrada por convecção e acúmulo da variação em relação ao tempo. Se nós simplificarmos, então, aqui cortando os termos de
ΔT e ΔX, e reorganizando as nossas expressões, vejam que nós temos uma equação diferencial parcial, tá? Da variação da temperatura variando em relação ao tempo, no termo à esquerda, e variando em relação à posição, no termo à direita, tá certo? Então, uma equação diferencial aí de segunda ordem, e nós precisamos conhecer as condições de contorno, a temperatura no T igual a zero, sendo a temperatura do regime estacionário anterior, e a temperatura em X em qualquer posição também sendo a temperatura do regime estacionário estabelecido anteriormente. Tá? Então essa é a expressão, a equação de modelo que nos permite determinar o perfil de temperatura ao longo da posição e do tempo nesse sistema. Se nós formos avaliar, verifiquem então que inicialmente no tempo igual a zero, antes da perturbação da variação da temperatura no encaminhamento acontecer, nós tínhamos o mesmo perfil estabelecido lá do exemplo anterior. E à medida então que o tempo vai passando, novos perfis vão se estabelecendo até o regime estacionário da nova temperatura no sistema de encaminhamento entrar em regime contínuo, tá? Então vejam que descendo aqui, então eu vou aumentando o tempo em que o processo está acontecendo, e à medida que o tempo vai passando, o meu perfil, a temperatura em cada ponto do tubo cilíndrico vai reduzindo, vai caindo, por conta da redução da temperatura do sistema de encaminhamento, até atingir um novo estado estacionário. Então vejam aqui que eu consigo representar aqui graficamente, com essas várias linhas, essas várias representações em cada instante de tempo, o perfil de temperatura que eu vou obter, que faz sentido, né, por conta da redução da temperatura do sistema de encaminhamento, essa temperatura final no regime estacionário ser menor em qualquer ponto, né, com exceção aqui do ponto inicial, que continua a mesma por conta da condição de contorno ser a mesma, se torna então mais baixa do que em relação ao perfil anterior. E para a gente finalizar aqui então a aula, vamos ver também o desenvolvimento de um perfil, né, de um modelo para transferência de calor em um trocador de calor tubular. Tá? Então, partindo então dessas expressões mais simples que nós vimos, como representar no tubo cilíndrico, agora a gente vai conseguir aqui utilizar esses mesmos conceitos para modelar um trocador de calor tubular, construindo as expressões de variação de temperatura dos fluidos em relação à sua posição, em qualquer posição para esse trocador de calor. Tá? Vamos considerar agora dois tubos concêntricos, como mostra a figura a seguir, com benzeno fluindo através do tubo interno e tolueno fluindo através do tubo externo. Os dois fluidos fluem em paralelo e o sistema está em estado estacionário. O benzeno e o tolueno são alimentados com vazões de 9.820 libras por hora e 6.330 libras por hora, respectivamente. Esses tubos concêntricos são usados para aumentar a temperatura do benzeno de 60 graus Fahrenheit para 100 graus Fahrenheit e reduzir a temperatura do tolueno de 170 graus Fahrenheit para 110 graus Fahrenheit. Então vejam que um fluido aquece enquanto o outro resfria, né? Esse é o objetivo, o intuito da gente utilizar um trocador de calor. Nesse caso aqui, com dois fluidos de processo, que buscamos então aquecer um, resfriar o outro e dar continuidade em suas etapas de processo. Temos aqui a representação então do trocador de calor bitubular, tá? Então com os cilindros concêntricos, tá? Então eu tenho por dentro o cilindro do benzeno, que está aquecendo, e por fora o cilindro do tolueno, que está resfriando. E eles são alimentados em paralelo, ou seja, do mesmo lado, e seguem em direção aqui ao mesmo sentido, né, da esquerda para a direita, como mostrado na figura. Tá? Vamos então escrever as equações de balanço de energia para a gente obter o perfil de variação de temperatura de ambos esses fluidos. Bom, inicialmente a equação do balanço de energia, da qual nós sempre partimos, que entra de energia menos o que sai, mais o que é gerado ou consumido quando nós temos reações químicas, igual ao acúmulo de energia do sistema. Bom, processo contínuo, é dito que não há acúmulo, ele opera em regime permanente, tá certo? Em regime contínuo, e não há reação química. Então, o que entra menos o que sai, igual a zero. Tá? Essa é a equação do balanço de energia,
Só precisamos então determinar o quanto entra e o quanto sai de energia de cada um dos nossos sistemas, já que nós temos dois sistemas, o tubo interno e o tubo externo. Então, o procedimento, né, de construção dos termos de entrada e saída de energia é similar ao do problema anterior, né, dos problemas anteriores que nós vimos. Porém, nós precisamos realizar, né, o balanço de massa e o balanço de energia para ambos os fluidos do sistema, ok? Então, se eu olhar aqui e verificar a quantidade que eu tenho de entrada e saída em relação ao escoamento, em uma porção infinitesimal do trocador, que eu considero o volume de controle, sendo então um ponto x e um ponto mais à frente x mais ΔX, eu tenho a quantidade que entra em ambos os pontos, como sendo a vazão vezes Cp vezes T, para nos dar aqui a energia em termos de a entalpia do fluido que entra nesse sistema, e na saída, utilizando o conceito de variação infinitesimal, eu tenho aqui a quantidade que sai em x mais ΔX, representando aqui já W como a vazão mássica, tá? Diferente dos exemplos anteriores, onde a gente considerou a vazão volumétrica vezes a densidade, para obter, né, a vazão mássica. E a dimensão, né, da energia no nosso problema vai ser dada em PTU por hora, já que nós temos aqui a vazão mássica, né, em quantidades por hora, e as quantidades, as grandezas, as demais propriedades em unidades inglesas, tá certo? Então nós tínhamos lá a temperatura em Fahrenheit, a vazão em Libra, tá? Então vamos considerar aqui o Cp também em unidade inglesa, portanto a energia em BTU. Bom, as entradas e saídas em relação à transferência por convecção, a gente vai representar com a expressão geral da transferência de calor, tá? Então a energia transferida por convecção de um fluido para o outro é representada como o coeficiente global de troca térmica vezes a área de troca vezes a diferença de temperatura entre os fluidos. E aqui, um ponto apenas a se tomar cuidado e a se verificar é que a energia deixa um sistema e entra no outro, tá? Então, para um dos sistemas vai ser uma entrada de energia e para o outro sistema vai ser uma saída, tá? Então, a gente tem que olhar para qual fluido tem a menor e maior temperatura, tá? Que nós vimos aqui na expressão, na representação no fluxograma, tá certo? Então, como o tolueno entra a uma temperatura maior, ele transfere energia para o benzeno. Então, o benzeno recebe energia e o termo de troca térmica por convecção na expressão do benzeno vai ser positivo, porque a energia entra no fluido interior e ela deixa o fluido exterior, então do cilindro exterior. Então, para o tolueno vai ser uma saída de energia, bem? E aí nós devemos colocar as temperaturas de forma a tornar positivo e negativo para cada um dos fluidos, de acordo com como nós queremos esse valor na expressão do balanço de energia. Sendo o coeficiente global de troca térmica e a área, novamente, por ser uma superfície cilíndrica, igual a 2πr vezes ΔX. Essa é a área de troca térmica do volume de controle que nós estabelecemos. Também aqui em unidades inglesas, tá certo? Bom, substituindo os termos do balanço de energia, tá certo? Então nós vamos obter aqui para o benzeno e para o tolueno, tá? Essas expressões, as quantidades de entrada e saída pelo escoamento, tá? E a quantidade de entrada e saída de energia por convecção, tá? Pela troca térmica de um fluido com o outro, né? E verifiquem aqui então que apenas a temperatura dos fluidos está trocada, para que no caso aqui do tolueno esse valor fique negativo e eu tenha aqui uma saída de energia, e para o benzeno ele fique positivo e eu tenha uma entrada de energia. Bom, simplificando essas expressões, substituindo o valor do raio do trocador que é conhecido e apresentando as condições de valor inicial, tá certo? Que o problema não deixa, né, claro de forma explícita, mas que se a gente verificar no fluxograma a gente sabe que em x igual a zero na entrada do trocador a temperatura é igual à temperatura inicial de entrada dos fluidos, eu consigo reduzir aqui a minha expressão para essas expressões aqui do benzeno e do tolueno. Tá? Que são então duas equações diferenciais ordinárias, né, com variação em relação à posição e por isso um modelo de parâmetros distribuídos, e nesse caso aqui então essas equações constroem um modelo que eu tenho para esse trocador de calor.
Então, conhecidas as propriedades, né, e as condições de vazão, ICP e temperatura dos fluidos, coeficiente global de troca térmica, eu tenho condição de obter o perfil de temperatura ao longo da posição para ambos os fluidos, tá? Então, supondo que o tolueno não troque calor com o ambiente, tá? Apenas com benzeno, então a gente tem um trocador que ele é adiabático. Se não fosse adiabático, bastaria considerar a troca térmica com o ambiente também por convecção, como nós vimos em exemplos anteriores. A gente consegue então, a partir do diâmetro, né, e espessura do tubo, concluir e determinar qual o comprimento necessário dos tubos para fazer a troca térmica que é desejada, tá? O problema informou a temperatura de saída que ele quer para os fluidos. Então, se nós supormos então o CP de ambos os fluidos, então com um valor especificado aqui em unidades inglesas, nós temos condição de resolver o sistema de equações diferenciais e obter então as temperaturas na posição que a gente quer avaliar e verificar como a temperatura varia com o comprimento do tubo, tá? Não com o tempo, como nós não estamos avaliando um perfil com o tempo porque está em regime estacionário. Nossa variação aqui é com a posição. E resolvendo então aqui o nosso sistema de equações diferenciais com o método numérico e as condições de contorno apresentadas, vemos que a temperatura do tolueno decai ao longo do trocador de calor e a temperatura do benzeno ela aumenta aqui ao longo do trocador. E para que o benzeno atinja aqui próximo a 100 graus Celsius e o tolueno próximo a 110 graus Celsius, que eram as temperaturas aqui desejadas, né, para o trocador de calor, eu vou precisar de um trocador de calor bitubular com aquele raio estabelecido, com um comprimento aqui próximo a 1.300 polegadas, certo? Então vejam que aqui sim eles atingem as temperaturas. Acima disso, as linhas tendem a se aproximar mais, mas por conta, né, da diferença de temperatura ser a força motriz para a transferência de calor, cada vez mais vai ficando mais difícil fazer a transferência de energia acontecer. E à medida então que o comprimento tende infinito, as temperaturas tendem a se igualarem por conta daí de estabelecer então o equilíbrio térmico entre os fluidos de processo. Ok? Bom, pessoal, então esses eram os exemplos e os problemas que nós trabalharíamos na aula de hoje, tá certo? Então encerramos a parte de modelos de parâmetros concentrados e começamos a parte de modelos de parâmetros distribuídos e daremos continuidade a esses modelos nas próximas aulas também. E vou deixar como atividade da aula 4 para vocês que vocês resolvam e desenvolvam as expressões e equações dos exemplos da aula, tá? Os exemplos 1, 2, 3, 4 e 5, observando, né, atentamente aí cada um dos termos das equações, interpretando, indicando as substituições necessárias, até chegar nos sistemas de equações, né, ou seja, nos modelos de cada um dos exemplos, indicados ao final de cada exemplo, tá certo? E aí vocês fazem a submissão via plataforma do Moodle, como estamos acostumados a fazer. Essas foram as principais referências da aula, tá, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.